Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. No meio de tantas coisas lindas que o sábio Salomão nos fala neste livro, encontramos essa joia preciosa. Versos 5 e 6 do capítulo 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu não sei quantos de vocês podem dizer nessa noite com toda segurança: eu confio plenamente no Senhor. Eu não sei quantos de nós podemos dizer: minha vida está nas mãos de Deus e eu quero que Ele faça o que Ele bem quiser com ela. Porque na teoria é fácil falar da necessidade, da importância de confiar plenamente no Senhor e não nos nossos próprios recursos, nas nossas próprias habilidades. E o Salomão chega a dizer: nem apoiar-se no seu próprio entendimento. Nem no seu próprio entendimento. É fácil na teoria, mas na prática, quem de nós pode dizer: eu quero que o Senhor faça o que bem entender com a minha vida, com o meu futuro, com os meus planos, com os sonhos que eu tive para o amanhã? Pode dizer isso com segurança? Será que eu posso dizer isso com segurança? Indo para a história bíblica, você encontra uma experiência marcante na vida de um homem chamado Moisés, que ajuda a gente a entender isso. Êxodo capítulo 4. Moisés estava diante de uma cena inédita para ele. Uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. E chegando perto daquele cenário que ele nunca tinha visto, ele percebeu que Deus queria conversar com ele. E começa ali um diálogo muito interessante, que a gente tem lições para tirar desse diálogo. E isso faz a gente entender muito bem o que é que Salomão está dizendo com confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie ou não te estribes no teu próprio entendimento. Deus aparece para Moisés, apresentando a Moisés a necessidade de enviá-lo para uma grande missão. A missão de libertar o seu povo da escravidão no Egito. Missão impossível aos olhos humanos, principalmente em se tratando de Moisés. Moisés tinha muitos motivos para dizer não, para não aceitar aquela incumbência. Vocês sabem por quê? Deus disse: Moisés, eu quero que você volte para o Egito para libertar o meu povo da escravidão. Moisés podia dizer: Senhor, só me desculpa, mas não tem um outro para o Senhor chamar, não? Porque logo eu, parece que o Senhor esqueceu, por que eu saí do Egito? Qual o motivo que me fez vir para o deserto? Eu estou na lista dos 10 mais procurados. Não posso voltar. Moisés tentou, no início, fazer com que Deus refletisse se era isso mesmo que ele queria. E chegou até a dizer que era pesado de língua, não ia conseguir falar. E o povo de Israel não vai acreditar que o Senhor me enviou. Esses argumentos que a gente usa para fugir da responsabilidade de atender a um pedido de Deus.
Esquecemos que quando Deus chama alguém para uma missão, Deus prepara tudo. E é sempre bom lembrar que Deus não chama os que estão qualificados, né? Deus não chama os melhores. E eu disse durante a semana que o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus não chama os mais qualificados, mas Deus qualifica todos os que Ele chama. Então não tem necessidade da gente ficar preocupado com os detalhes, porque quando Deus chama, Deus se preocupa com os detalhes. E naquele momento que Moisés estava duvidando se era isso mesmo que Deus queria, e aí Deus diz assim: o que é que tens em tua mão? E Moisés diz: um cajado de pastor, instrumento indispensável para um pastor de ovelhas, como era Moisés. E naquele diálogo, Deus diz a Moisés: joga esse cajado no chão. A partir desse momento, Moisés começou a confiar plenamente no Senhor, e não confiou mais no seu entendimento, e não começou a pensar em mais nada. Ele queria aceitar a missão, estava disposto a seguir o caminho que Deus tinha traçado. Quando Moisés jogou aquele cajado no chão, ele se transformou numa serpente. E a Bíblia fala que Moisés fugiu quando viu a serpente. Deus chamou Moisés de volta. E se ele estava fugindo é porque estava com medo. Mas Deus o chamou de volta e ele voltou. E Deus disse para ele: estenda a tua mão e pega esse cajado pela cauda. Moisés nem sequer pensou na possibilidade de, naquele deserto, sem nenhuma chance de ter recursos para salvá-lo, caso ele fosse picado por aquela serpente, Moisés sequer parou para pensar nisso. Ele fugia da serpente, Deus o chamou de volta e disse: pegue a serpente pela cauda. E Moisés estendeu a mão, conforme diz a Bíblia, e pegou a serpente pela cauda. E a serpente transformou-se de novo num cajado. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não pare para pensar se isso faz sentido ou se tem lógica. Quando Deus faz um pedido para a gente tem que parar de pensar se faz sentido, se tem lógica, se vale a pena. A gente não pode medir as consequências. Salomão está ensinando que a gente precisa confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Aqui está o nosso grande problema na vida cristã. Nós gostamos de confiar nos nossos pensamentos e no nosso entendimento. E atendemos aos pedidos de Deus se eles tiverem um pouco de lógica, se forem racionais, se dentro do nosso entendimento a gente conseguir compreender que vale a pena. Quando a gente consegue medir as consequências, aí a gente atende. Mas o final do versículo 6 diz que se a gente confiar no Senhor de todo o coração, não se apoiar no próprio entendimento, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Veja o que significava para Moisés endireitar as suas veredas. Moisés tinha fugido do Egito porque tinha matado um homem. Como que Moisés volta com a cara mais limpa para se apresentar a Faraó e dizer: voltei para libertar o povo de Deus. Fui enviado pelo céu, pelo Deus do céu, para libertar o povo de Israel. Ele sabia o que ele tinha feito de errado, mas no momento em que Deus mostrou que iria com ele, e que aquele cajado não era mais uma vara de pastor, mas um instrumento que tinha sido tocado pelo Senhor para ser usado de maneira poderosa, Moisés disse: eu vou. E quando Moisés tomou a decisão de ir,
de confiar plenamente no Senhor, sem pensar em mais nada, Deus apareceu a Moisés e disse assim: Moisés, eu quero que você saiba de uma coisa, enquanto você está indo para o Egito, nenhum daqueles que queriam que você morresse, que queriam destruir sua vida, porque você matou um egípcio, nenhum deles vive mais. O Senhor já estava endireitando suas veredas. Ele havia cometido um erro grave porque quis tomar a decisão de fazer as coisas do seu jeito. Moisés queria resolver a situação do seu povo, do povo de Deus lá no Egito, à sua maneira. Por isso que deu tudo errado. Ele teve que fugir. Quando ele começou a confiar no Senhor, não apoiar-se no seu próprio entendimento, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, Deus já estava começando a endireitar as suas veredas. Esse cajado foi usado por Moisés como instrumento para libertar o povo de Deus. E depois usado por Moisés para guiar e conduzir o povo pelo deserto. Para abrir o mar vermelho, para tantos milagres maravilhosos que o Senhor operou. O nosso problema é que a gente não confia de todo o coração. Quando eu cheguei em Minas Gerais, eu ouvi falar que o mineiro confia desconfiando. Eu não acredito nisso, porque ou a gente confia ou a gente não confia. Já imaginou a gente confiar em Deus desconfiando? Não faz sentido algum, não dá para o Senhor fazer nada. E a gente tem a mania de confiar desconfiando, mesmo não sendo mineiro. No que diz respeito ao próprio Deus e às coisas de Deus. Deus não consegue endireitar as nossas veredas, não consegue nos encher de bênção, não consegue transformar nossa vida num grande milagre, porque a gente não confia de todo o coração. A nossa entrega é com reservas, nós não nos entregamos totalmente. Há algumas coisas que nós não queremos entregar, são coisas que apreciamos, que acariciamos, não queremos abandonar. O Senhor não pode transformar nossa vida numa grande bênção, ou realizar um grande milagre, com aquilo que está em nossas mãos, como o cajado de Moisés, se a gente não confiar de todo o coração. Isso nos falta. Não confiar, não apoiar-se no seu próprio entendimento. Fazer as coisas que Deus pede, sem medir as consequências, sem racionalizar, só porque Deus pediu. Em Gênesis 22, a gente encontra uma história parecida, de um homem chamado Abraão. Deus tinha dito: farei de ti uma grande nação, e fez nascer Isaque, no momento em que Sara não acreditava mais que era possível, e até sorriu quando o anjo disse que ela iria ter um filho. Nasceu Isaque, a promessa do Senhor ia se cumprir. Abraão seria abençoado, seria o pai de muitas nações. E Deus se vira para Abraão e diz, num dia que ele estava feliz com o seu filho, já jovem: Abraão, eu quero que você pegue seu filho e leve-o à região de Moriá, para apresentá-lo para mim como um sacrifício. Gênesis 22. Não tem lógica, não faz sentido. Deus está brincando comigo. O que Deus está querendo com isso? Normalmente é assim que a gente argumenta, né? Mas por que isso, Senhor? Não tem condição. Como que o Senhor quer? O Senhor prometeu que eu seria uma grande nação, me deu um filho na hora que eu não esperava mais, agora manda eu sacrificar esse filho. Não faz sentido. Confiar no Senhor de todo o coração, não apoiar-se no seu próprio entendimento, é fazer o que Abraão fez. Bem cedo, levantou-se, chamou seu filho e disse: Isaque, vamos comigo, nós vamos oferecer um sacrifício. Por isso que o Senhor pôde transformar Abraão num vaso de bênção, numa grande nação.
Não havia argumentos. Abraão não argumentava com Deus. Ele não começava a pensar, a apoiar-se nos seus pensamentos, a querer entender o que Deus queria. Não. Esse é o nosso problema. A gente quer entender o que Deus quer, para depois confiar totalmente. Mas as coisas de Deus nem sempre são entendidas. São aceitas pela fé. Precisamos aprender como Abraão a confiar plenamente no Senhor e dizermos: seja como Deus quiser. Não é isso que Ele está pedindo de mim? Não é isso que Ele quer? Seja como Ele quiser. Quantas vezes a gente já orou e disse: Senhor, faça tudo conforme a Tua vontade, mas na verdade nós ficamos dando pitaco para Deus, ficamos dando palpite, dando sugestões. Quantas e quantas vezes eu já dei sugestões para Deus e comecei a apoiar-se nos meus pensamentos, achando que eu sabia até o que era melhor para Deus fazer naquela ocasião. Eu me lembro que uma vez, tinha uma família muito querida lá na Bahia, onde eu fui pastor, próximo de onde eu morava, um lugarejo chamado Ipanema, perto de Irecê, lá no sertão. E era meu primeiro ano de ministério, e uma família muito querida, sempre que eu ia a esse lugarejo, queria que eu ficasse na casa deles. Era o seu Lamartine, uma filha e um filho solteiros, e um filho casado que morava perto. E toda vez que eu ia lá, eles faziam questão que eu fosse para a casa deles, né? Eu estava trabalhando lá sozinho ainda, eu era noivo dessa moça bonita, que hoje é minha esposa, mas era pastor distrital. E quando uma família dizia: pastor, vem para minha casa, fica aqui com a gente, ô bênção, né? Dormir, comer, já que eu estava sempre sozinho, era um desespero. E sempre ia para a casa desse irmão. Mas, apesar da nossa amizade, a gente sempre ficava preocupado, porque o irmão, vez por outra, estava doente. E fiquei um tempo fora, atendendo outras igrejas do distrito, e esse irmão Lamartine ficou bem enfermo e foi para o hospital. Depois de algum tempo voltou para casa, desenganado pelos médicos, e os médicos disseram: leva seu pai para casa, para os filhos, né? Para que ele morra em casa, porque não tem mais jeito. E foi nesse contexto que o filho mais velho do irmão Lamartine me ligou e disse: pastor, queremos que o senhor venha na nossa casa fazer uma oração pelo nosso pai. Nosso papai gosta tanto de você, queremos que você venha aqui e ore por ele, para que Deus faça um milagre. Nós confiamos que se o senhor orar, meu pai vai sarar. E eu me dirigi para lá. Quando cheguei lá, olhei para aquele irmão, que coisa, que cena terrível. Olhando com os meus olhos, eu comecei a apoiar-se nos meus pensamentos. E comecei a sugerir em pensamento a Deus que o melhor para aquele irmão é que ele descansasse. O melhor seria que ele dormisse, porque tanto sofrimento, um martírio para aquele senhor. Mas os filhos pediram para eu ir orar por ele, para ele sarar. E eu, quando olhei para ele, sugeri para Deus que ele devia descansar. Vejam bem como as coisas são. Essa lição que eu aprendi no meu primeiro ano de ministério, nunca me esqueci. Eu não tenho o direito de sugerir nada para Deus. Quem sou eu para sugerir? Ou para simplesmente achar o que é melhor para alguém? Mas a gente tem o hábito de se apoiar nos nossos próprios pensamentos, apoiar-se no nosso próprio entendimento. E eles disseram: pastor, ore pelo papai. E aqueles três estavam orando ali comigo, junto com o pai, e eu dizendo: Senhor, o Senhor está vendo o quadro desse teu filho? Que tristeza, não permita que isso continue, Senhor. Faz alguma coisa. Mas na minha cabeça, a sugestão que eu estava dando para Deus, não faz alguma coisa, é: deixa ele descansar.
E no final disse assim: Senhor, eles querem a cura, eles querem o milagre, mas Senhor, faz a tua vontade. Para mim, a vontade do Senhor tinha que ser o descanso. Apoiando-me no meu entendimento, não confiando no Senhor de todo o coração. Já aconteceu isso com você? De orar por alguém, porque um familiar pediu e você não acreditar que fosse o melhor para aquela pessoa e começar a sugerir para Deus em pensamento que seja diferente. E eu orei, terminei a oração, chamei os meninos, falei: olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês bem sincera, gosto muito de vocês, do seu pai, mas preparem-se para o pior. Eu tinha convicção de que a minha sugestão tinha sido aceita por Deus, que era o descanso para aquele irmão. Que direito que eu tenho de pensar assim? Quem me deu essa autorização? Quem disse que eu posso sugerir alguma coisa para Deus? Quando é que eu posso ter noção do que Deus está planejando para alguém? Mas eu fiz isso. Despedi-me deles, fui embora e imaginei que dentro de pouco tempo eles iam me ligar pedindo para eu vir fazer o funeral. Passou 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, não telefonaram para mim. Passados 10 dias, ligaram para mim. E era o filho mais velho que tinha me chamado para orar pelo pai. Ele disse: pastor, venha urgente. Venha urgente. Venha logo. Aí eu pensei: morreu. Morreu, irmão. Vou lá enterrar. Vesti meu terno preto. Preparei meu sermão fúnebre. E fui com a certeza, a convicção de que eu ia sepultar aquele irmão. Olha bem até que ponto chega a ousadia de um homem de achar que tem o direito de sugerir para Deus o que é melhor para a vida de alguém. Fui com a certeza de que ia sepultar meu irmão Lamartine. Quando cheguei lá, eu vi um semblante meio estranho, o pessoal estava meio alegre. Eu falei: bom, está meio que esquisito, será que esse povo está feliz que o pai morreu? Complicado. E fui entrando, ele disse: vem aqui, pastor. Deus estava querendo me ensinar uma grande lição. Fui entrando por dentro da casa, uma casa grande, um corredor grande, quartos para os lados e no fundo a cozinha e depois um quintal. Quando eu cheguei lá na porta da cozinha, que eu olhei para o quintal, me deu uma vergonha. Eu fiquei com vergonha diante de Deus, porque eu não confiei plenamente no Senhor. Eu me apoiei no meu entendimento e olhei com os meus olhos para o quadro daquele irmão e sugeri para Deus que o melhor para ele seria descansar. E eu não tenho esse direito. O irmão Lamartine estava sem camisa, com a calça dobrada até quase no joelho, com um chapéu na cabeça, capinando o quintal da casa, como se nada tivesse acontecido há 10 dias atrás. Enquanto eu confiava e apoiava-me nos meus pensamentos e no meu entendimento, aqueles filhos confiavam plenamente no Senhor. Confiavam de todo o coração de que Deus iria atender sua prece. Deus não me ouviu porque eu confiei no meu entendimento e quis sugerir para Deus o que eu achava que era melhor para aquele irmão. Mas ouvi os filhos que confiavam de todo o coração de que o Senhor poderia fazer um milagre. E Deus fez um milagre. Queridos, o Senhor não poderá endireitar as nossas veredas, o Senhor não poderá realizar um grande milagre na nossa vida, se nós confiamos em nós mesmos, e se nós nos entregamos com reservas para Deus. Se nós não confiamos nele de todo o coração, e nós confiamos e nos apoiamos no nosso entendimento, na nossa razão, na lógica, naquilo que faz sentido, Deus não pode operar nenhum milagre
Deus não pode transformar nenhuma vida, Deus não pode fazer absolutamente nada quando a gente se apoia no nosso entendimento, quando a gente não confia de todo o coração. Quantas coisas Deus pode fazer quando a gente acredita plenamente nele, mas confia de todo o coração, não se apoia no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os nossos caminhos. Aí ele pode trabalhar. Se a gente não faz assim, Deus não pode agir. Deus não trabalha onde existe uma semente de dúvida, uma pontinha de dúvida. Deus não pode trabalhar. É preciso aprender a confiar plenamente. Moisés aprendeu a confiar plenamente no Senhor. Não discutiu com ele. Moisés enfrentou a missão, encarou a missão. Abraão fez o mesmo. Seja como Deus quiser. Daniel 3 relata a história dos 3 jovens hebreus também lá na Babilônia, que estavam diante de uma grande decisão. O rei tinha erigido uma grande estátua de ouro, e eles deveriam, segundo a ordem do rei, conforme todos os outros tinham já conhecimento, se ajoelharem diante daquela estátua, reverenciarem Nabucodonosor, não só como rei, mas como Deus. E os 3 jovens hebreus disseram uma coisa que eu jamais esqueço, e é a grande lição para a nossa vida hoje, jovens. Nunca devemos ceder à pressão. Quando nós confiamos no Senhor de todo o coração, sem nos apoiarmos no nosso entendimento, quando o reconhecemos em todos os nossos caminhos, Deus vai agir. Deus age. Verso 16 do capítulo 3. Quando o rei soube que eles não se ajoelharam, perguntou para eles se isso era verdade. E eles disseram que sim. E o rei disse: estai atentos, porque eu vou mandar soar a música de novo. E se vocês não se ajoelharem, vocês vão para a fornalha. E aí vem o que é confiar no Senhor de todo o coração, sem se apoiar no seu próprio entendimento, reconhecê-lo em todos os seus caminhos, para que ele endireite suas veredas. Os jovens disseram, verso 16: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele livra. Mas se ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos, em hipótese alguma, nos ajoelhar diante dessa estátua. Isso é confiar no Senhor. Quando o rei ouviu essa informação, já mandou aquecer a fogueira 7 vezes mais, e os 3 jovens foram lançados lá dentro. Mas no momento em que todos esperavam gemidos e gritos e a morte rápida, o rei ficou assustado, porque percebeu que não haviam só 3 na fornalha, haviam 4. E Nabucodonosor diz: e o 4º parece com o Filho de Deus. Parece o Filho de Deus. E sabe quem era ele? O próprio Cristo. Quando a gente confia no Senhor de todo o coração, sem se apoiar no nosso entendimento, sem sugerir nada para Deus, sem gastar tempo tentando entender o que Deus pediu, a gente enfrenta com coragem qualquer prova, qualquer dificuldade, qualquer barreira, qualquer fornalha, e é no momento do fogo mais intenso da provação que o próprio Jesus vem caminhar no meio do fogo conosco. O próprio Cristo caminhava no meio do fogo com aqueles jovens hebreus. E quando o rei mandou tirá-los de lá, porque ficou surpreso com isso, ele percebeu que nem cheiro de fumaça havia neles. Deus não permitiu que nada acontecesse a esses 3 jovens hebreus. Por quê? Porque eles aprenderam a confiar plenamente no Senhor. Sabe, irmãos, algumas vezes, alguns de nós não serão poupados. E é muito fácil confiar no Senhor quando a gente sempre é poupado. É muito fácil confiar no Senhor e não se apoiar no próprio entendimento quando nada acontece com a gente. Mas quando a gente perde,
quando a gente é derrotado, aí é que se prova se a gente realmente confia no Senhor. Porque mesmo na derrota, a gente tem que aprender a confiar de todo o coração naquilo que o Senhor ordena, naquilo que o Senhor pede, na sua vontade, no seu plano, no seu projeto de vida. Isso aconteceu com José e nós falamos disso ontem. Tudo José fez certo e tudo deu errado, mas José não perdeu de vista o Senhor. Isso aconteceu com Jó, homem reto e íntegro. De repente tudo desmoronou, família, riqueza, saúde, mas Jó tinha aprendido a confiar plenamente no Senhor, e não havia nada, nem o aparente fracasso, que o faria desistir de confiar no Senhor de todo o coração. Queridos, que Deus nos abençoe plenamente nessa noite, para que aprendamos a seguir o conselho do sábio Salomão, que aprendamos a confiar no Senhor de todo o coração, e esquecer de tentar entender aquilo que Deus pede de nós, esquecer de tentar justificar por que Deus pede certas coisas para nós, que aprendamos a confiar de todo o coração, e mesmo diante da prova mais difícil, como os 3 jovens hebreus passaram, que a gente tenha a coragem de dizer: vamos confiar no Senhor, não importa o que aconteça. Se tivermos que ir para a fornalha, iremos, mas confiaremos plenamente no Senhor. Eu quero cantar com vocês o hino Fiel a Toda Prova mais uma vez. Eu vou pedir aos cantores que ajudem a gente, porque essa música diz muito para mim. Ela confirma esse sentimento, essa sensação de que eu só conseguirei ser uma bênção, eu só serei uma bênção, e Deus só fará um grande milagre na minha vida, se eu confiar de todo o meu coração no Senhor. Se eu não me apoiar mais nos meus pensamentos, se eu deixar que Deus faça o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, em relação a qualquer coisa da minha vida. Que Deus nos abençoe, para que nós atendamos a esse convite de Salomão nessa noite, e que nada nos impeça de confiarmos inteiramente nos planos e propósitos de Deus para a nossa vida, mesmo que soframos derrotas, mesmo que fracassemos, que a gente sempre olhe para frente e veja que o Senhor está ali, que o Senhor continua no mesmo lugar, que a sua mão continua estendida, e que a vitória virá no momento certo. Amém? Nosso Deus, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos juntos nessa noite, com os teus filhos, com uma família, orando, buscando o poder do céu, buscando as bênçãos que nós almejamos e necessitamos, mas também pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra e encontrar histórias tão maravilhosas, conteúdo tão importante, ensinamentos tão oportunos, para que possamos entender a maneira como o Senhor quer trabalhar, quer operar na nossa vida. Amém, Senhor. Pedimos que por tua misericórdia e pela atuação do teu Espírito Santo, consigamos nós, aprendamos nós a confiar inteiramente no Senhor, no teu plano, no teu propósito, de todo o nosso coração. Que deixemos de dar sugestões, que deixemos de dar palpite, que entreguemos totalmente a nossa vida nas tuas mãos. Que aprendamos como Davi a entregar o nosso caminho ao Senhor, a confiar plenamente nele e deixar que todas as coisas aconteçam conforme a tua vontade. Pedimos que o Senhor nos abençoe para isso nessa noite, e que por causa da decisão que tomamos de não confiar mais em nós mesmos nem no nosso entendimento, o Senhor realize em nossa vida um grande milagre. Que o Senhor realize através de nós grandes milagres, que o Senhor transforme nossa vida num vaso de bênção, que sirva para a honra e glória do teu nome apenas. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos por essas bênçãos. Amém.